Bom, dando continuidade aqui à apresentação do trabalho feito por mim, Rafael e Tomás, eu vou falar agora sobre os atributos do processo, né, do nível G. Por quê? Por que seguir um modelo? Nós devemos seguir em busca de atributos, de melhorias em nossas empresas e a cada item que vamos cumprindo, vamos tendo as nossas atribuições, os resultados esperados. Então, foi feito pelo MPSBR, atributos de processos. Temos aqui definidos com AP 1.1, por exemplo, esse é o primeiro exemplo que eu vou citar. O processo é executado. Então, temos esse AP, que é o atributo de processo. O processo é executado. Este atributo evidencia o quanto o processo já atinge o seu propósito. Então, temos também um resultado esperado. O processo atinge seus resultados definidos. Então, a gente temos vários APIs com várias respostas, alguns com mais respostas esperadas, outras com menos, e a gente vai vendo que esse atributo de processo é sempre esperando essa resposta, né? A gente vê fazendo o nível, estando naquele nível, o que se precisa fazer e o que se espera, e temos cada atributo que for conquistando, vamos chegar a um certo ponto que saia do nível G. Então aqui, vendo outros agora, temos aqui, por exemplo, o AP 2.1, em que o processo é gerenciado. Este atributo evidencia o quanto a execução do processo é gerenciado, e ele já tem várias respostas esperadas. Por exemplo, a execução do processo é planejado. Essa resposta é própria para o nível G, né? A execução do processo é monitorado e ajustes são realizados. E vocês estão vendo aqui que tem algumas respostas esperadas. Então tem sempre esse vínculo para poder assim conseguir subir nível, né? Ir para o próximo nível. Então precisa de fazer os atributos e obter as respostas. Tendo outros aqui, temos o REP, que é outras respostas também desse AP. Temos várias outras aqui, próprio para o nível F. As responsabilidades e autoridades para executar o processo são definidas, atribuídas e comunicadas. Então temos aqui vários, e não só existem esses, né? Existem com certeza outros vários. Temos aqui um próprio para o nível G, o processo planejado para o projeto executado. O processo planejado para o projeto é executado. Então tem que ver isso. O que foi processado? Foi planejado? Foi. Então sempre em busca dessas respostas, dos atributos do processo, para poder assim passar de nível, né? Aí temos aqui os processos de atributos, né? O nível G, que é o nível que nosso grupo está falando, ele tem dois tipos, né, de processos, que é a gerência de projeto e a gerência de requisito. A gerência de projeto, o propósito desse processo é evoluir à medida que a maneira cresce em maturidade. Então, à medida que cresce a maturidade, o propósito está em evoluir cada medida. O resultado esperado é que se cumpra o GRE 1 até o GRE 19. Então, a gente que foi mostrado por Rafael na última parte, né? E a gerência de requisitos gerencia os requisitos do produto e dos componentes do produto, do projeto, e identificar inconsistências entre os requisitos, os planos, os produtos de trabalho do projeto, né? Que temos aqui na GRE 1, que o resultado esperado é da GRE 1 até a GRE 5. Temos a capacidade do processo. Uma caracterização da habilidade do processo atingir os objetivos de negócio atuais ou futuros, né? Que a gente vê isso na ISO 15504-1 de 2004. Composto de atributos de processo. Uma característica mensurável da capacidade do processo aplicável e qualquer processo. Da ISO 15504-1 de 2004 também, né? O resultado esperado é observável do sucesso alcance do atributo do processo.
Então, a gente passou essa parte de atributos de processo e vamos ter uma rápida comparação aqui do MPS-BR para o CMMI. Se vocês olharem aqui essa tabela aqui ao lado, a gente vê que o MPS-BR funciona tipo jeitinho brasileiro, né? Jeitinho brasileiro de ser, porque o CMMI é composto por 5 níveis e o MPS-BR acaba tendo em quase 4 níveis aqui, 5 se a gente for contar com esse que não é definido, onde se inicia do zero. Temos que só conseguir passar 2 níveis CMMI, ou seja, para empresas que não, de pequeno porte, que não possuem muito dinheiro para investir em metodologias, em processos, treinamentos, etc., o MPS-BR é considerado uma maravilha, porque existem metas do nível G para ir para o nível F, que mesmo assim ele acaba até não saindo do nível 1 enquanto não cumprir o G. Mas se ele cumprir o F e não cumprir o E e não cumprir o D, pelo CMMI ele não consegue atingir o nível 3. Então a gente temos essa comparação que eu nomeei como jeitinho brasileiro, mais devagar até conseguir o resultado, né? Embora os dois casos, embora tendo essas duas comparações, os dois casos, tanto o CMMI e o MPS-BR, requer grande compromisso das organizações, porque não é fácil passar de nível, né? Vendo do ponto de vista do MPS-BR, fazendo uma comparação, existe uma equivalência quase que total ao CMI, o CMMI. Isso porque os requisitos das áreas de processo do MPS-BR são os mesmos do CMMI. Entretanto, não existe uma equivalência do ponto de vista do CMMI, por algumas razões, tipo o nível F. No nível F existe o processo de gerência de portfólio de projeto, que não existe do CMMI. Então, são parecidos, mas depende do ponto de vista. Outro exemplo que eu vou citar é no nível E. No nível E, por exemplo, o processo de gerência de recursos humanos inclui requisito da área de processo de treinamento organizacional. Perfeito. Mas tem requisitos relacionados à aquisição de pessoas e gerência de conhecimento que não estão presentes na área de treinamento organizacional do CMMI. E vários outros motivos que eu passaria aqui horas falando se fosse falar de todos os motivos que eu acho assim que sejam evidentes, né? A gente está terminando aqui o nosso trabalho, espero que todos tenham gostado. Aqui temos as referências que usamos para fazer o trabalho e dou agora por encerrado a apresentação do nível G. Tomás, Rafael e eu, Eduardo Felipe.